Nessa segunda aula, vamos falar um pouquinho sobre o processo de amamentação, como que isso ocorre, né? Nós temos alguns hormônios que estão intimamente ligados com a amamentação. Então, o primeiro deles é a prolactina, que é responsável pela produção do leite materno. E o segundo hormônio é a ocitocina, que é responsável pela ejeção, pela saída desse leite materno pelo mamilo, né? Então a ocitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor. É também o hormônio que está relacionado com o processo do parto normal. O que é importante a gente saber dessa questão hormonal para a amamentação? A adrenalina, o cortisol, né, que são os hormônios do estresse, do cansaço, eles bloqueiam a produção de ocitocina e prolactina. Então, por isso que é muito importante a rede de apoio, que essa mulher esteja disponível realmente para amamentar esse bebê, que as demandas da casa e de outras, né, demandas tenham essa rede de apoio para que ela consiga descansar, para ela consiga estar ali naquele momento de conexão da amamentação. Quando isso às vezes não flui, né? Ela tá com dor, ou ela tá cansada, esse bebê ele tá solicitando muito peito, é muito importante que alguém fique com esse bebê por alguns minutos, né? Por algum tempo, para que ela consiga tomar um banho, para que ela consiga se centrar, consiga voltar a se conectar, a relaxar, tomar um copo de água bem lentamente para que venha esse relaxamento e ela consiga voltar para o processo da amamentação. Como eu disse na primeira aula, nem sempre é fácil, nem sempre o bebê vai colocar no peito e ele vai mamar. E por isso a gente também vai conversar hoje sobre algumas posições. Quais são as posições que são possíveis de amamentar? Muitas, inúmeras. Normalmente a gente vê a amamentação só na posição tradicional, mas a mulher tem que testar as posições, ela tem que sentir qual posição é confortável para ela e para o bebê. Às vezes a tradicional não é legal, mas ela coloca na posição invertida e flui muito bem. Vamos conversar sobre essas posições? Então, trouxe aqui o meu bebê para mostrar algumas posições de amamentação. Então, aqui a gente normalmente vê é a posição tradicional. Então, o bebê, né, o que é importante saber da posição tradicional? O bebê vai ficar barriga com barriga encostada com a mãe, a ponta do nariz e o queixinho vai encostar na mama. Então, às vezes, quando a gente vê também mulheres segurando, né, a mama para esse processo de amamentar, porque o bebê tem que ficar ali para respirar, né? Quando a gente encosta a ponta do nariz e o queixo na mama para mamar, o nariz, por mais que a gente aperte, né, a gente continua respirando normalmente. E aí, se eu fico apertando a mama, o que acontece? Por dentro da nossa mama são todos esses canudinhos, né? Então, onde o leite é produzido e aí os ductos onde o leite é ejetado. Se eu fico apertando, a sensação que o bebê tem é quando a gente toma um suco e a gente fica apertando o canudinho, ele tem que fazer muito mais força para esse leite sair, o que dificulta a amamentação. Então, quanto mais a gente deixar a mama livre para esse processo, mais fácil é para o bebê. Então, posição tradicional, bebê, né, encostadinho aqui, barriga com barriga. O que a gente precisa fazer para a pega correta? Quando os bebês nascem, eles não têm controle de cervical, né? O pescocinho deles ainda é molinho. Então, se a gente só vem trazer esse bebê para essa posição, ele não vai conseguir abocanhar toda a areola. O que a gente precisa? Segurar um dedo em cada orelha, com a outra mão a gente segura a mama em C, e isso, o C, é mais longe da areola possível, porque se eu seguro aqui perto do mamilo, né, perto do bico, a boca do bebê vai bater no meu dedo, e ele vai pegar só o bico, onde vai acabar realmente machucando essa mama, né, fazendo a pega incorreta. Então, o C, longe do mamilo, para que esse bebê consiga, então, vir e abocanhar esse mamilo, tá? Então, essa é uma posição. A outra posição é a posição invertida. Então, olha, eu vou segurar o meu bebê aqui, seguro a cabecinha, um dedo em cada orelha, e com a outra mão seguro a mama em C, tá? Outra posição é a posição cavaleiro, né? A gente senta o bebê mesmo na nossa perna, com as perninhas abertas, e vem e traz ele pro seio.
Outra posição é a ladybag, que a gente vai deixar o bebê deitado aqui em cima da mãe para conseguir mamar. E aí a gente tem, né, a posição deitada na cama é uma delícia, a gente consegue descansar enquanto o bebê mama. Então, a mãe deitada, mesmo processo, barriga com barriga, ouvidinho encostadinho na cama para poder vir mamar. Né? Então, testem as posições, experimentem as posições, porque nem sempre a tradicional é a melhor para você e seu bebê. Voltando a falar sobre a pega correta, é muito importante eu te alertar sobre a confusão de bicos e confusão de fluxo. Quando isso acontece? Quando a gente apresenta os bicos artificiais para os bebês. Então, bico intermediário de silicone, né, que é esse daqui que a gente coloca no mamilo para poder amamentar, chupeta, mamadeira, todos os bicos artificiais. Os bicos artificiais, eles são inertes, né? Eles são de silicone e eles não aumentam na boca do bebê. Já o bico, né, o mamilo da mãe, ele vai aumentar de 2 a 3 vezes dentro da boca do bebê, indo lá no palato mole. Então, o movimento que ele vai fazer com a língua, né, para fazer esse movimento de ordenha na mama, é diferente dos bicos artificiais. Então, isso é a confusão de bico. Quando a gente apresenta um bico artificial para o bebê, ele vai ter essa dificuldade depois de mamar em seio materno, tá? Outra coisa importante, existe aquele mito, né, de que o bico precisa ser protuso para amamentação, não pode ser plano, não pode ser invertido. Isso realmente é um mito, porque o bebê ele vai abocanhar a areola, então tanto faz o formato do bico da mãe. Ele realmente vai ter a confusão de bico se a gente apresentar os bicos artificiais. E eles não trazem nenhum benefício para a amamentação, muito pelo contrário, só trazem os prejuízos. Né? Até o bico intermediário de silicone, o mamilo da mãe vai ficar aqui dentro, né? Então ele é colocado dessa forma. Só que quando o bebê for sugar, o mamilo dela vai ficar raspando aqui nesse silicone, o que pode traumatizar ainda mais essa mama. Pode trazer, né? A gente vai conversar na próxima aula sobre os problemas mais comuns da amamentação. Os bicos artificiais podem causar candidíase mamária. Né? Então, ganho de peso ineficiente, né? A chupeta, o bebê ele vai ficar sugando aqui, ele tá gastando energia para sugar e não tem nenhum retorno, né? Então, ele não tá engolindo nada, não tá saindo nada da chupeta. Então, isso pode prejudiciar o ganho trazer um prejuízo para o ganho de peso. O bico intermediário de silicone também, né? Como ele vai pegar o bico, nem sempre ele vai conseguir, né? O bebê ele precisa abocanhar a areola para fazer esse processo de ordenha para o leite sair. Se ele tá pegando só o bico, não tá saindo uma quantidade efetiva de leite na boca dele. Então também posso ter um prejuízo aí no ganho de peso. Então são inúmeros fatores que a gente precisa pensar, né? Precisa estudar bastante e conhecer essa questão, esse risco enorme dos bicos artificiais em relação à amamentação. Então, pensando nesse processo da amamentação, que a gente precisa ter essa produção hormonal, né, que a gente precisa ter essa pega correta para que esse bebê faça um esvaziamento efetivo dessa mama e aí, consequentemente, a mulher entenda que tem que produzir mais leite para esse bebê mamar, a gente vai pensar num dado que é muito importante. 80% da produção de leite acontece a partir da sucção do bebê. Então, às vezes a mulher fala, mas eu fiz uma ordenha, saiu só 10 ml, mas eu fiquei apertando, não saiu nada. A gente não consegue medir a produção de leite materno por esses fatores, né? Porque é diferente quando o bebê suga, é diferente quando tem esse processo completo da amamentação para essa extração de leite, né? Então, é um processo mesmo, é uma engrenagem. Amamentar só dói e machuca se a pega tá errada, se esse bebê ele tem a linguinha presa, né? Que precisa fazer uma avaliação dessa linguinha, que precisa fazer um procedimento para soltar essa linguinha para que ele consiga fazer uma mamada efetiva, uma ordenha efetiva dessa mama. Mas então é muito importante ter essa orientação, ter essa informação já na primeira mamada para que não aconteça nenhum trauma, para que não seja difícil, para que não seja tão dolorido.
né? Muitas vezes a mulher sente o esticar do mamilo, né? Então vai sentir uma ardência, mas não é para sentir dor toda a mamada. Se está doendo é porque tem algo de errado que precisa ser ajustado. E aí é muito importante ter alguém ali do seu lado, uma consultora em amamentação, um pediatra que entenda sobre a amamentação, né? Ou a própria instituição em que você tá internada, que teve o bebê. Então é muito importante ter essa ajuda já logo de cara, para não virar uma bola de neve, né? Senão machuca, aí acaba entrando com a fórmula, às vezes entra com a fórmula na mamadeira, na chuquinha, que aí vai causar confusão de bico, vai causar confusão de fluxo, e aí a amamentação vai ficando cada vez mais distante. Então todos esses fatores precisam ser bem conhecidos, bem avaliados, conhecer as posições de amamentar, já para você fazer esse contato na primeira oportunidade ali com o seu bebê, nesse início da amamentação, né? Para ilustrar tudo isso que eu estou dizendo, vou deixar um vídeo mostrando como se faz, né, essa posição correta, como se faz para colocar o bebê na pega correta, lembrando sempre que o bebê vai encostar primeiro o queixinho e depois vai abocanhar toda a areola. No vídeo vai ficar bem mais fácil de entender. Sempre para amamentar, a gente vai segurar o bebê, a cabeça com uma mão e com a outra mão segurar o peito. Então, ó, é mais fácil segurar a cabeça com a mão esquerda. Um dedo em cada orelha, ó, como se a gente fosse dar o banho. E aí, com a outra mão, segura o peito em C. Coloca na mão do bebê e aí depois a gente pode inverter aqui a mão, né? Mas sempre, até o bebê tá sugando efetivamente, a gente segura a cabecinha aqui na posição certa. Tá sugando, tá na posição correta, aí você vem com a outra mão e inverte, ok?